Amém. Fecha seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós adoramos ao nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos debaixo do Teu governo, Deus. Inunda-nos com a Tua presença, Pai, manifesta neste lugar, Pai, a Tua presença, o Teu amor, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos consuma pelo zelo da Tua presença, da Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui sedentos, nós estamos aqui prontos para receber aquilo que o Senhor quer nos dar essa noite, meu Pai. Que a Tua palavra venha penetrar corações, que a Tua palavra venha confrontar corações, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Deus. Desnuda o nosso entendimento para compreendermos as Tuas verdades, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos alinhar com o Seu Espírito, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, alinha o nosso coração com o Teu, Pai. Pedimos, Espírito Santo, ensina-nos a alcançar o coração do Pai, ser agradável a Ele, transforma o nosso caráter, quebra quem nós somos se for necessário, Pai, para que nós possamos ser feitos segundo a imagem, o caráter daquele que primeiro nos amou, Deus. Venha com a Tua palavra transformar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas mentes, em nome de Jesus. Eu repreendo desde já toda distração, tudo aquilo que queira roubar a atenção dos Teus filhos, da palavra que o Senhor vai ministrar essa noite, Pai. Em nome de Jesus, nada, nada, nada vai roubar o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais uma vez aconselho vocês sempre a anotarem. Amém? Anote aquilo que o Senhor está falando com você, anote aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura somente do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém. A ênfase inicial do Evangelho é sempre o ser. Deus, Ele não prioriza o nosso serviço, ao menos que antes Ele tenha transformado o nosso caráter. Deus, Ele não quer fazer nada através de nós, sem que antes Ele tenha feito algo dentro de nós. A ênfase inicial do Evangelho é a transformação do crente, transformação do cristão. Deus, Ele quer transformar o nosso caráter, Deus quer transformar as nossas vidas, e o Sermão do Monte mostra exatamente aquilo que Deus quer fazer em nós. Para nós sermos misericordiosos, para nós agirmos com misericórdia, primeiro algo tem que ter acontecido dentro de nós. As três bem-aventuranças que se seguem, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores, são respostas diretas das três primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, a resposta direta para a pobreza de espírito são os misericordiosos. A resposta direta para aqueles que choram são os puros de coração, e a resposta direta para os mansos são os pacificadores. Você só aprende a ser misericordioso se primeiro você reconheceu que você era um vil pecador. Você só aprende a ser misericordioso se primeiro você reconheceu que você era miserável. Nós só podemos ser misericordiosos e ter misericórdia para com o nosso irmão se antes nós olhamos para a nossa pobreza de espírito. Se antes nós olhamos para a nossa incapacidade, para a miséria em que nós estávamos, da qual nós fomos resgatados. E então eu estou pronto para ter misericórdia. E então se espera de nós misericórdia. Se você é incapaz de ser misericordioso, significa que você ainda não entendeu a misericórdia que você recebeu. Se nós somos incapazes de sermos misericordiosos, significa que nós não paramos e olhamos para a miséria que nós éramos antes dele. A ênfase de Cristo neste momento é transformar o nosso ser. E a partir do momento em que eu fui transformado, então eu exerço misericórdia para com o outro. A fé cristã não é algo que se manifesta somente na superfície. Deus, Ele vai operar dentro de nós, dentro do nosso coração, moldar o nosso caráter.
A fé cristã não pode ser fingida. A fé cristã não é como um verniz que deixa tudo por fora, uma madeira podre por dentro. A fé cristã exige de nós uma mudança que começa no interior. E o Sermão do Monte, do começo ao fim, fala daquilo que o reino espera de nós. Ser misericordioso. O que é então ser misericordioso? O conceito de misericórdia na Bíblia, ele não é somente você observar a dor do outro. A palavra misericórdia significa se lançar na miséria do outro. Ser misericordioso é você olhar o sofrimento do outro através das lentes do sofredor. Ser misericordioso significa eu participar da miséria do outro, eu olhar para a tristeza, para a dor, para a aflição do outro. Misericórdia é empatia do sofrimento. Misericórdia é empatia da angústia. Misericórdia é empatia da miséria. Todavia, de nada adianta você olhar e ter misericórdia da pessoa. De nada adianta você olhar para a pessoa e participar do sofrimento dela se isso não convergir para uma atitude. A misericórdia, dentro do conceito bíblico, ela converge para uma atitude de compaixão. Enquanto misericórdia é eu participar da dor do outro, é eu enxergar e entender a dor do outro, a compaixão é aquilo que eu faço para aliviar a dor do outro. Misericórdia, eu participo, eu choro com os que choram. Compaixão é aquilo que eu faço para consolar o que chora. Compaixão é eu, de alguma forma, tentar aliviar a dor do outro. A misericórdia não é só você ver, é você também fazer algo em favor. O maior exemplo de misericórdia que nós temos é o próprio Cristo. Ele é o exemplo perfeito. Deus do céu olhou para nós em nossa miséria. Deus do céu, Ele olhou para nós em nossa incapacidade, presos no pecado, debaixo de uma culpa, incapazes de sair dela. Deus olhou para nós e viu as terríveis consequências do pecado e o que ele causou em nós. Deus viu a nossa imundície e Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia, Ele envia o seu Filho para que como homem Ele pudesse ver de perto. Para que como homem Ele pudesse ser tentado como nós fomos. Deus na sua misericórdia nos socorreu. Deus na sua misericórdia, estou falando misericordioso, né? Já estou pulando para o final. Deus na sua misericórdia nos resgatou. E a palavra diz, sede misericordiosos, como seu Pai é misericordioso. A exigência do Sermão do Monte é nós expressarmos em nós um atributo do caráter de Deus, a misericórdia. A exigência é nós seguirmos um padrão, seguirmos o exemplo do próprio Deus, a misericórdia. Em Lucas capítulo 1, versículo 76, a palavra diz o seguinte: Zacarias, pai de João Batista, exclama da seguinte forma: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos passos para o caminho da paz. Zacarias, ele olha para João e fala: você vai preparar o caminho para aquele que há de vir, porque Deus olhou para nós em nossa miséria e teve misericórdia. E Ele enviou o sol nascente para dissipar as densas trevas da qual nós estávamos. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que se atentou ao nosso sofrimento e agiu para nos dar um escape. Agiu para nos resgatar de algo, de um lugar
do qual nós não conseguiríamos sair por força própria ou por capacidade própria. Deus é um Deus de misericórdia. A graça se manifesta de modo geral no tocante ao pecado, mas a misericórdia é a graça particularizada sobre as consequências do pecado. É Deus olhando as consequências que o pecado trouxe em nossos corpos, em nossas vidas, em nossa miséria. E Deus promovendo então para nós um resgate. A Bíblia fala sobre misericórdia do começo ao fim. Deus, ele exige de nós misericórdia. Deus exige de nós misericórdia em diversos aspectos. O primeiro ponto que eu quero abordar: misericórdia com os feridos. Falando acerca de Jesus, Isaías, no capítulo 42, ele diz: ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Deus envia o seu Filho, e esse Filho vem entre nós para exercer misericórdia com aquele que sofre. Jesus não negou ajuda àquela mulher cirofenícia. Jesus não negou ajuda ao cego, ao coxo, ao mudo. Jesus não negou ajuda àqueles que a ele foram pedir socorro. Ao contrário dos religiosos, que para aqueles que sofrem, eles trazem mais peso, mais pressão. Não há compaixão dos religiosos para aquele que sofre. Eles apresentam aquela mulher pega em adultério para Jesus e falam: ó, apedreja ela. Jesus, na sua misericórdia, ele fala: quem nunca pecou? Jesus, ele nos enxerga, ele se compadece de nós. Jesus, ele não nega auxílio e socorro. Da mesma forma, se espera que nós, cristãos, estejamos atentos às dores do outro. Estejamos atentos aos feridos. Queridos, nós precisamos olhar para a dor do outro, para o irmão que está do nosso lado. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Nós precisamos olhar e proporcionar para ele compaixão, misericórdia. Proporcionar para ele uma válvula de escape, um caminho, um consolo, uma palavra de paz, uma palavra de encorajamento. Nós precisamos estar atentos às dores uns dos outros. O problema é que às vezes a igreja não está somente atenta às dores dos outros, mas como dentro da igreja pessoas ferem. Pior do que você não estar atento à dor do outro é você ser o motivo pelo qual o outro está ferido. Recentemente nós fizemos um sala de estar falando sobre a cultura Tov, a cultura de bondade resistindo a abusos. E a gente tratou alguns casos de que quantas vezes líderes usaram da sua posição dominadora, controladora, para ferir pessoas. Quantas vezes líderes usaram da sua posição para se aproveitar de pessoas, para causar feridas em pessoas. E quando a vítima procurava socorro dentro da igreja, a igreja preferia preservar a sua imagem, a imagem da instituição, do que acolher a vítima. Essa é uma realidade presente em muitas igrejas. Mas o papel que Jesus nos chama a exercer é um papel de um misericordioso, daquele que se atenta à dor do outro, daquele que não nega resgate, daquele que não nega auxílio ao que sofre. Queridos, a igreja tem que ser o lugar onde a pessoa ferida encontra consolo. Se ela não encontrar na igreja, ela vai encontrar onde? Se ela não encontrar na igreja o alívio para a sua dor, ela vai encontrar em que lugar? Se a igreja não proporciona este ambiente, a igreja deixa de ser a igreja que Cristo queria que fosse. Nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos estar atentos às dores
dos outros, como Jesus estava. Jesus, quando ele estava no barco, ele olhou a multidão seguindo pela margem. Ele fala, olha, Jesus se compadece delas e fala, olha, eles são como ovelhas sem pastores. Eles são como ovelhas que sofrem e não tem ninguém para socorrer. Eles são como ovelhas feridas, ovelhas perdidas e ninguém vai atrás. Esse é o mesmo sentimento que nós devemos ter na igreja, o de prestar o socorro ao que sofre, o de estar atento à dor do outro. Jesus fala para Pedro, Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho, trata das dores do meu rebanho, trate com zelo das feridas do meu rebanho, não deixe que ninguém se perca, não deixe que nenhuma ferida morra isolada sem que ninguém perceba. Estejamos nós atentos às dores uns dos outros. Estejamos nós atentos ao sofrimento uns dos outros. Nós estudamos o livro de Jó recentemente, e os amigos de Jó, no meio da dor, procuravam motivos para trazer mais peso. Procuravam motivos para acusar. Você está sofrendo porque você está em pecado. Você está sofrendo porque você mereceu esse sofrimento. Você fez coisas ruins, você merece sofrer. Essa não é a voz que a igreja precisa ter ecoando nessa geração. Não é a voz que acusa, não é o dedo que acusa. Jesus é o braço que recebe. Jesus não é a mão levantada que condena. Ele é um braço que recebe e fala, vinde a mim. Vinde a mim, eu lhe darei socorro. É isso que nós precisamos ter. É dessa forma que nós precisamos agir para com o outro. Primeiramente, porque nós entendemos quem nós somos e a miséria da qual fomos resgatados e redimidos. Se nós não somos misericordiosos, é porque nós não olhamos para nós mesmos e reconhecemos a pobreza de espírito da qual nós estávamos. Nós também temos que ser misericordiosos com os necessitados. O Salmo 41 vai dizer, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Bem-aventurado o que acolhe ao necessitado. Bem-aventurado aquele que ajuda o que pede. Queridos, Jesus, por vezes e por vezes, ele traz, ele revive, ele aponta isso para aquela sociedade. A Bíblia, do começo ao fim, fala do zelo e do cuidado ao pobre, ao necessitado. Misericórdia. Oferecer para ele um alívio para a sua dor. Quando nós vimos os livros dos profetas, um dos motivos pelo qual Deus mais aplicava o juízo em Israel é porque eles oprimiam o pobre. Eles oprimiam o necessitado. Eles vendiam o pobre à escravidão. Eles se aproveitavam da sua posição de poder para oprimir o pobre que não tinha voz. Deus se preocupa e Deus vê. Deus vê o auxílio que nós damos e Deus recompensa. Quando Jesus ele cura um homem no sábado, os fariseus vêm questionar a Jesus. Jesus fala, vocês não entenderam o que o profeta disse? Deus ele não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Deus não quer de vocês sacrifício, Ele quer de você misericórdia.
Isaías 58, o profeta vai falar que Deus não quer jejum. O jejum qual Deus quer é você alimentar o faminto. O jejum que é agradável a Deus é você vestir o que está nu. É você auxiliar, é você dar água para o que tem sede. É você contribuir com generosidade. Esse é o jejum que Deus quer. O Senhor se preocupa com isso e Ele exige de nós isso. Na antiga aliança, o ano sabático e o jubileu, ele trazem todo um conceito de Deus e uma atitude de Deus para que não houvessem pobres e escravos no meio do povo. Eram os anos em que os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas, para que não houvessem pobres, oprimidos, escravos no meio deles. Deus, ele não se alegra com a escravidão, Deus não se alegra. Deus estabeleceu meios para o resgate. E sabe o que Jesus diz acerca do reino de Deus? O que vai imperar no reino de Deus é o ano aceitável do Senhor. Ele está falando do jubileu. O reino de Deus é um reino onde dívidas são perdoadas. O reino de Deus é um reino onde o escravo se vê livre. O reino de Deus é um reino onde você tem perdão, onde o pobre é auxiliado, onde você é liberto da escravidão, da sua dívida. Esse é o reino de Deus. Sabe como Jesus testifica que ele era o Messias diante da pergunta de João Batista? Ele fala, olha, eu estou fazendo coisas aqui. O pobre está ouvindo o evangelho. Aquele que estava angustiado, em dor, está sendo curado. O mudo está falando, o cego está vendo, o morto está ressuscitando. Eu sou o Messias porque eu exerço misericórdia. Jesus testificou quem ele era com atitudes de misericórdia para o pobre e para o que sofre, para o pobre e para o oprimido. Tiago capítulo 2 vai dizer que o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Nós somos chamados a auxiliar o pobre. Nós somos chamados a auxiliar o necessitado. Jesus diz, se você fizer isso a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Você vestiu o que estava nu. Você deu comida para que ele estava com fome. Você recebeu o estrangeiro. Você fez isso, você fez a mim. O chamado de Jesus é claro. Quando que nós te recebemos? Quando que nós te alimentamos? Jesus fala, quando fizestes a um dos meus pequeninos. Tiago vai dizer que se você quer ter alguma religião, que tenha essa, cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Se você quer ser religioso em algo, auxilie os órfãos e as viúvas. Aqueles que eram colocados à margem da sociedade, lançados em sua pobreza. Sem um pai, sem um marido, sem alguém que sustentasse a casa. Alguém que dependeria de doações. Você quer ser religioso? Então ajude o necessitado. A palavra ela foca demais nesse quesito. Nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos auxiliar o necessitado. E Deus recompensa. Quando o anjo chega para Cornélio, ele fala, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram ao céu. Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram ao céu. O Senhor te ouviu. O Senhor vê aquele que age com generosidade. O Senhor vê aquele que age com misericórdia.
O Senhor recompensa as nossas atitudes de misericórdia. Jesus vai dizer, olha, aquele que der até mesmo que seja um copo de água fria a um daqueles que eu enviei, em verdade eu vos digo que ele não ficará sem galardão. Deus recompensa. Queridos, nós somos chamados para ajudar os necessitados, os pobres, os famintos. Nós somos chamados para exercer essa misericórdia. Qual foi a última vez que você comprou uma marmita para alguém que teve fome? Qual foi a última vez que você deu uma coberta para quem estava com frio? Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de misericórdia que Jesus enxergava. E ele prestava socorro, nós devemos prestar socorro. Deus, ele não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Deus não quer jejuns, ele quer um jejum de misericórdia. O Senhor quer que nós, como igreja, possamos socorrer ao pobre, à viúva, ao órfão. Queridos, isso daqui não é uma sugestão. A Bíblia não está te dando uma sugestão. Seria bom se você fosse misericordioso. É uma ordenança, é um mandamento, é uma exigência. E sabe o que Jesus diz? Somente os misericordiosos receberão misericórdia. Se você se atentar à dor do outro, se você se atentar ao sofrimento do outro, quando você estiver sofrendo e clamar a Deus, Deus vai te ouvir. O Senhor diz, aquele que nega socorro ao pobre, quando clamar, eu não o ouvirei. Queridos, imagina que coisa dura você clamar a Deus e Deus fala, eu não vou ouvir. Porque você não vive e não age com misericórdia para os que necessitam. Nós precisamos, nós devemos, é um compromisso, é uma exigência do reino de Deus, que a gente tenha misericórdia, que a gente ajude, auxilie, socorra o necessitado, socorra o que precisa, o que tem fome, o que tem sede, o que está nu, porque o dia em que nós clamarmos a Deus das nossas dores, o Senhor virá. Assim como Zacarias disse, o Senhor nos viu em nossa miséria, e o Senhor enviou o sol nascente para que dissipasse as trevas da qual estávamos. Você quer que Deus responda às suas dores? Seja você uma resposta às dores do outro. Você quer que Deus responda ao seu clamor? Seja você uma resposta ao clamor do outro. Porque aquilo que nós fazemos em favor do outro, Deus vê, Deus recompensa e haverá galardão. Haverá uma recompensa no céu para aquele que agiu com misericórdia. Mas para aquele que não agiu, o juízo será severo. É o que a palavra diz em Tiago. A recompensa daquele que age com misericórdia é receber misericórdia. Esse versículo, por muito tempo na história da igreja, trouxe certa confusão, onde as pessoas acharam, olha, então eu sou salvo pelas obras. Se eu preciso agir com misericórdia para receber, então não é pela fé, é pelas obras. Eu preciso fazer para receber. É o mesmo princípio que aplicavam à própria oração do Pai Nosso. Eu preciso perdoar então para ser perdoado? Então a salvação não é de graça. A salvação é pelas obras. Eu preciso fazer para receber.
Na verdade, Jesus esclarece isso em Mateus 18, quando ele conta aquela parábola dos 2 devedores. Ele fala de um senhor que perdoou a dívida de um homem. E esse homem, depois de ter sido perdoado, ele sai e encontra alguém que lhe devia. E ele é implacável com aquela pessoa. Então o seu senhor fala: olha, eu perdoei a sua dívida, você foi incapaz de perdoar o outro. Então agora eu não cancelo mais a sua dívida, eu vou atrás. E você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Querido, nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós agimos em resgate do outro porque nós fomos resgatados. Nós temos misericórdia para o que está aflito porque nós fomos tratados com misericórdia por Deus em meio à nossa aflição. Não são as boas obras que me levam para o céu, mas eu vou para o céu junto com as minhas boas obras, porque elas vão convergir em galardão. Por isso, meu querido, nós perdoamos. Por isso nós tratamos. Por isso nós resgatamos e oferecemos socorro, porque nós fomos socorridos. Porque nós fomos resgatados. Porque nós fomos salvos em nosso grito de angústia. Porque nós fomos tirados da lama da qual estávamos. Porque nós fomos resgatados de um abismo do qual não conseguiríamos sair. Nós agimos com misericórdia porque toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Se eu sou incapaz de auxiliar o próximo, de resgatar o próximo, então eu não entendi ainda o valor do resgate que eu tive. Se eu sou incapaz de oferecer socorro ao outro, então eu ainda não entendi o socorro que eu recebi de Deus. Nós precisamos agir com misericórdia para aquele que sofre, para aquele que passa por necessidades. Mas o último ponto que eu queria trazer: nós precisamos agir com misericórdia para as almas. Pregar o Evangelho é um ato de misericórdia. Anunciar o Evangelho da salvação, do resgate, é um ato de misericórdia. Agostinho vai dizer que se nós choramos pelo corpo morto, quanto mais nós deveríamos chorar pela alma que está distante de Deus. Pregar o Evangelho é um ato de misericórdia. Pregar o Evangelho é o alertar aquela pessoa que está caminhando para um abismo da qual ela não percebeu. É alertar ela de que existe um sofrimento eterno da qual a morte vai fugir dela se ela não converter os seus caminhos. Jonathan Edwards vai dizer que você pregar o Evangelho é você anunciar para alguém que está no segundo andar de uma casa que a casa inteira está pegando fogo e é questão de tempo até que o fogo a consuma. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho da salvação, do resgate, e isso é um ato de misericórdia. É você poupar aquela pessoa de um sofrimento eterno. É você prover para aquela alma uma salvação de um destino que está aguardando ela. Um destino de terror, de horror, de ranger de dentes. Como eu posso ter essa mensagem de reconciliação, de resgate e me calar diante do destino da qual a alma do outro está caminhando? Como posso eu me calar? Como posso eu guardar essa palavra que me libertou e eu não proclamar aquele que ainda é escravo? Daquele que ainda está debaixo do império das trevas? Para aquele que ainda está debaixo do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, como pode eu ter sido resgatado por um evangelho de paz e eu não ser um proclamador deste evangelho? Nos falta misericórdia. Nós não podemos nos calar. Pregar o Evangelho é um ato de misericórdia.
misericórdia. E esse ato não é para covardes, é para corajosos, ousados, aqueles que sabem o valor e o preço que foi pago por aquilo que receberam. Ah, Deus, como eu posso olhar para um mundo desviado? Como eu posso olhar para um mundo que está apodrecendo em seus pecados e não ter misericórdia dessas pessoas? Como eu posso olhar elas caminhando para um destino terrível e eu fechar a minha boca? E eu me trancar na minha igreja e não fazer nada? E eu me afastar de todos os outros ciclos sociais? Porque eu sou santo. E eu não quero me misturar com nada, com nenhuma dessas pessoas. São pecadoras. Te falta misericórdia. Porque enquanto você estiver no céu, elas estarão sofrendo. E te faltou coragem para proclamar a ela o evangelho de salvação, de redenção. Nós precisamos nos compadecer das almas. Jesus diz: não tenha medo daquele que pode matar o corpo e não a alma. Tenha medo daquele que pode condenar a alma. Nós precisamos pregar esse evangelho de resgate, com ousadia. Isso é misericórdia. É assim que nós devemos viver e é isso que nós devemos fazer como cristãos. Do contrário, nós não receberemos misericórdia de Deus. Mas o dia que nós clamarmos em nossa dor, em nossa angústia, o dia que nós clamarmos com nosso coração rasgado, ferido, Deus vai se atentar e Deus vai promover a cura que nós precisamos. Quão glorioso é o sentimento, é a certeza de que quando eu clamar, eu serei ouvido por um Deus que se atenta às minhas dores. Para um Deus que observa o meu sofrimento, a um Deus que não está com a mão encolhida, mas que estende a sua mão para curar, para tocar, para resgatar. Você quer que o seu clamor seja ouvido? Meu querido, seja uma resposta ao clamor dos necessitados, seja uma resposta ao clamor de uma geração. Então Deus vai te ouvir e você terá uma recompensa no céu, mesmo que seja um copo d'água que você dê a alguém que está com sede. Jesus diz: em verdade vos digo, ele terá um galardão por isso, uma recompensa. Que o Senhor possa criar em nós um coração cheio de misericórdia, que o Senhor possa criar em nós um coração que sofre com o sofrimento do outro, que se compadece e que usa daquilo que tem, daquilo que recebeu para trazer alívio e conforto. Essa é uma exigência do Sermão do Monte. Essa é uma característica, algo que precisa fazer parte do caráter daqueles que vão herdar um reino eterno e perpétuo. Misericórdia é o que Deus exige de nós e é o que nós devemos ter. Fecha os seus olhos por um instante. Pai, nós estamos constrangidos, porque nós não correspondemos de maneira suficiente à misericórdia que o Senhor teve conosco. Nós estamos constrangidos porque nós não atuamos da maneira que o Senhor exige que a gente atue. Pai, nós te pedimos perdão porque nos falta misericórdia. Nós te pedimos perdão, Deus, porque nós não nos compadecemos da dor do outro. Nós não choramos com os que choram. Perdoa a nossa indiferença.
Perdoa o nosso distanciamento que nós temos daquele que está em dor. Perdoa o nosso preconceito, Deus. Mas, Pai, faça-nos enxergar a miséria da qual nós saímos por resgate do Senhor. E isso é mais do que o suficiente para que eu possa então atuar em favor do necessitado, do que sofre, do angustiado e do perdido, Pai. Senhor, cria em nós um coração verdadeiramente misericordioso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, transforma, Pai, esse caráter. Transforma quem nós somos, Pai. Que nós possamos ser uma extensão dos teus braços nessa terra, para que aquelas pessoas necessitadas saibam que Cristo habita em nós. Que aquelas pessoas saibam que Cristo habita em nós e Cristo faz através de nós, e que o Senhor continua trazendo consolo e refrigério ao necessitado e ao que sofre através da sua igreja, da verdadeira igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos ao que clama por comida, que nós possamos estar atentos ao que clama por roupas, por cobertores, Pai. Ah, Deus, como nós nos distanciamos dessas pessoas, Pai. Como nós, Pai, nos afastamos dessa realidade, Deus. Como nós nos reclusamos, nos colocamos em nosso conforto e nos distanciamos da realidade de uma sociedade quebrada, Pai. Perdoa as vezes, Deus, em que nós fechamos os olhos e fechamos os vidros para os que pedem comida. Perdoa as vezes da qual nós trocamos de calçada. Perdoa as vezes da qual nós trocamos de faixa só para fugir daquele que tem fome. Ah, Deus, nós não correspondemos ao caráter que o Senhor exige de nós. Senhor, nós não correspondemos seriamente ao caráter que o Senhor exige de nós, Pai. Transforma os nossos corações nessa noite em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, transforma o nosso caráter. Que nós possamos ser misericordiosos como misericordioso é o nosso Pai. Que nós possamos ser a resposta de oração, que nós possamos ser a resposta de um clamor, que nós possamos ser a resposta de um estômago vazio, que clama por uma gota, que clama por um grão de alimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a sua igreja seja a resposta à fome no sertão, Pai. Nós estamos enviando pessoas, missionários para ali estarem, que eles sejam resposta ao sofrimento, que eles sejam resposta ao abandono, que eles sejam resposta ao clamor, ao choro da noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso coração, Pai, porque nós sabemos que se assim for, o Senhor não virará o rosto ao nosso clamor, o Senhor não tapará os ouvidos ao nosso grito, mas o Senhor nos recompensará, o Senhor ouvirá, o Senhor verá as nossas atitudes, e nós seremos recompensados, Pai. Nós te agradecemos pela sua misericórdia sobre nós, e porque ela se renova, de forma que nós não somos consumidos, Pai. Porque se dependesse de nós, Deus, o Senhor sabe que a morte nos encontraria e comeria de nossa carne todos os dias. Mas é a sua misericórdia que nos sustenta. Então que a misericórdia que habita em mim também sustente o próximo. Em nome de Jesus, Pai, levanta na nossa igreja, Senhor, pessoas com dom de misericórdia. Levanta em nossa igreja pessoas com dom de socorro, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos nos levantar e não sossegar, Pai, até que algo seja feito.
que nós possamos nos levantar, Pai, não sossegar até que aquele estômago tenha algo para comer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta-nos, constranja-nos, Deus, e transforma-nos segundo a sua imagem e o seu caráter. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.